Bom, pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar com operadores, legal? Esse é um assunto bem legal porque a gente já consegue sentir que a gente está fazendo alguma coisa, vamos dizer, útil, né? Algo mais prático, né? Que a gente veja uma operação, legal? Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo chamado index.php, depois nós renomearemos como estamos fazendo sempre, legal? Bom, o nosso index.php hoje, né, nós vamos trabalhar com operadores, legal? O que são operadores? Na realidade são símbolos, sinais que fazem com que nós possamos executar uma operação. Nossa, né? Que óbvio. Mas o que é uma operação no caso? Eu vou falar diretamente para não causar nenhuma estranheza. Operação que eu digo são conta de mais, conta de menos, dividir, multiplicar, né? Por exemplo, nós temos, sei lá, raiz quadrada, o resto da divisão, que é chamado de mod, né? Concatenação é uma forma de operação, ok? Então nós aprenderemos nesse vídeo esses principais operadores. Nós temos vários, ok? Nós vamos colocar agora aqui os que nós mais usamos, legal? Então, primeiramente, vamos trabalhar com nossas operações, né? As nossas 4 operações que a gente sempre trabalha, né? O mais, o menos, o multiplicar e o dividir. Então eu vou criar uma variável chamada x, vou falar que o valor dela é 10, e vou criar uma outra variável chamada y, falando que o valor dela é 5. Legal? Eu vou criar uma variável chamada resultado. Legal? E essa variável resultado vai pegar o valor de x e somar com o valor de y. Então, o que acontece? Eu vou falar que x mais y. Ou seja, o que eu falo aqui? Que resultado é igual a x mais y. Ou seja, ele está pegando os valores que nós atribuímos aqui e vai utilizar para conseguir efetuar uma operação que nesse caso é operação de soma. Legal? Eu vou até mudar o valor dessa variável para soma, né? Somente para saber que é o valor, né, do resultado de uma soma, né, de uma adição. Legal? Aí então, o que eu posso fazer também? Eu posso trabalhar com subtrai, que é x menos y. Legal? Que é uma subtração. E da mesma forma, eu posso colocar, que é multiplica, que é igual a x vezes y. Sim mesmo, o asterisco, né, é o nosso operador de multiplicação. E vou colocar aqui divide, que é x dividido por y. Ou seja, essa barra aqui representa pra gente, né, o sinal de divisão. Legal? Perfeito, então. Então, com isso, nós temos as nossas operações. Então, se eu chegar e falar o seguinte, olha, imprime na tela o divide. Então, eu vou colocar aqui, ó, divide. Então, x é igual a 10. Y é igual a 5. Quanto que é 10 dividido por 5? Ai, eu não sei. Eu só posso ver com o meu programa. Então vamos lá. Eu venho aqui, vou dar um atualizar. É 2. Ou seja, 10 dividido por 5 é 2. Aí se eu quiser saber o valor da soma, eu coloco aqui, ó, eco soma. Ele vai falar aqui que é 15. Esse valor. Legal? Então esses são os principais operadores, né, que a gente pode trabalhar com mais ou menos, multiplicar ou dividir. Porém, nós temos alguns pontos bacanas aí para a gente trabalhar, certo? Eu vou colocar aqui uma linha divisória aqui, somente para saber que acabou esse primeiro assunto, legal? Porque depois você vai usar isso como documentação para você não esquecer as coisas, né? Para você poder pegar os arquivos do projeto. Então, o que acontece? Nós também temos alguns operadores interessantes que no ponto seguinte, a gente pode chamar isso aqui, por exemplo, um operador incremental de soma. Como assim? Eu posso fazer o seguinte, ó, x mais mais.
O que significa x mais mais? Isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um comentário, né, na linha, e vou falar o seguinte, que isso aqui, ó, x é igual a x mais 1, legal? Mas para que você não fique tendo que digitar toda hora x é igual a x mais 1, você coloca só x mais mais, legal? Então isso aqui ele vai incrementando. Tem uma outra forma também que você pode fazer o seguinte, ó, x mais igual, ok? A 5. Legal? O que isso significa? Significa o seguinte, x é igual a x mais 5. Para que você não precise digitar x é igual a x mais 5, você coloca x mais igual a 5. Legal? Então ele já vai incrementar 5 a partir do valor de x. Legal? Então vamos fazer uma conta aqui, por exemplo. Qual que você acha que é o valor atual de x agora? Hein? Bom, x era 10. Nós somamos com mais 1 aqui. Então ficou 11. Nós somamos agora com mais 5. Então é 16. Vamos ver se estamos corretos? Então vou colocar aqui, ó, e com x apenas. Vou comentar essa linha aqui do e com soma para ele não imprimir na tela, para ele ignorar, pensar que isso aqui é um comentário. E vamos ver qual que é o valor de x. 16, viu? Então esses operadores funcionam de uma forma bem legal e agiliza bastante a vida. Ok? Da mesma forma que eu posso somar, eu posso subtrair. Então eu posso falar aqui x menos menos. Ok? Ou posso falar aqui x menos igual a 2. Legal? Ou seja, o valor de x é igual a x menos 2. Legal? Então esse é um operador aí, né? Que ele vai trabalhar com a subtração para facilitar a vida, para que a gente não precisa colocar x é igual a x menos 1, por exemplo. Legal? Bom, outro ponto importante aqui também é o seguinte, são operadores de concatenação. Nossa, o que é concatenar? Concatenar é grudar, é juntar alguma coisa. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma variável chamada nome. E eu vou falar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Primeiro nome. Esse é o nome da minha variável. Eu vou chamar school. Só de school. Legal? E depois eu vou colocar aqui um último nome. E vou colocar assim, ó. Offnet. Legal? Como que eu faço para grudar esses dois valores, hein? Então eu tenho que concatenar. Legal? Deixa eu colocar aqui, ó. Concatenar. Como que eu faço o seguinte? Eu posso imprimir na tela assim, ó. Primeiro nome, ponto, último nome. Prontinho. Olha isso que a gente vai imprimir na tela agora. School of net. Ou seja, esse ponto entre variáveis, né, ele pode fazer com que? Com que nós grudemos o valor de uma variável com o valor de outra variável. Ou até mesmo que nós possamos grudar tudo isso a um outro valor que a gente coloque na hora. Por exemplo, primeiro nome, ponto último nome, ponto de novo, eu vou abrir aspas, porque nós colocaremos uma string. Sim. Muito bom, entendeu? Então isso também é uma forma de concatenar. A gente não pode esquecer de abrir aspas e fechar aspas para que ele reconheça, legal? E a gente tem que trabalhar com o ponto. Então isso é concatenar. Viu? Então isso aí é bem interessante que a gente consiga trabalhar. Vamos ver outro ponto importante também. Vamos imaginar que da mesma forma que eu tenho x mais igual e etc., eu posso querer concatenar
por exemplo, um valor de uma forma mais simples, né? De uma forma mais tranquila. Então eu posso trabalhar da seguinte forma, né? Eu posso fazer o seguinte, olha. Concatenar. Eu posso trabalhar assim, ó, fica mais fácil. Primeiro nome, ponto igual. O que significa? Significa o seguinte, olha isso. Offnet. Significa que ao invés de eu falar que primeiro nome é igual a primeiro nome, ponto, né? Offnet, eu simplesmente coloco que primeiro nome, ponto igual. Da mesma forma que eu coloquei aqui menos igual para ele subtrair e mais igual aqui para ele somar, eu posso colocar um ponto igual para ele concatenar. Eu vou até aqui, ó, comentar essa linha e vou dar um eco aqui no primeiro nome. Vamos ver o que aparece. School Offnet, porque ele juntou tudo, inclusive. Eu vou dar até um espaço aqui. E olha isso. Ou seja, ele pegou o valor school e grudou, por causa do ponto igual, com o valor que eu coloquei entre aspas depois. Isso é muito útil. Às vezes você está fazendo uma expressão ou alguma variável que tem uma linha muito grande, e para que você não precise ficar enxergando tudo numa linha, às vezes, você pode pular de linha e dar um nome da variável ponto igual, para que você continue a digitar e saber que isso na realidade é a continuação do valor anterior. Legal? Então isso é para que a gente consiga concatenar as coisas. Existem outros operadores também, né? Por exemplo, como o mod, que é o sinal de porcentagem, que ele pega o resto de uma divisão. Por exemplo, 2 dividido por 2 é igual a 1 e sobra 0. Então esse mod, né, ele ajuda a pegar isso aí. Mas para que serve isso? Né? Quando nós formos fazer programas de paginação, né, qualquer coisa desse tipo, a gente usa muito isso. Ok? Porém, como é muita informação que eu estou passando agora, para você que nunca teve muito contato com isso, pode até confundir um pouquinho. Então, eu vou parar por aqui. Você aprendeu o que agora? A somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você aprendeu a incrementar, incrementar com valor adicional, subtrair, subtrair com valor adicional. Você pode dar aprendeu a concatenar e concatenar utilizando a própria variável, como esse exemplo que a gente deu aqui. Legal? Bom, faça o teste, brinque bastante, né? Por exemplo, quanto que seria o valor do primeiro nome mais x, né? Que é o valor do x, por exemplo, hein? Então, isso que seria um ponto interessante de você ver. Legal? Faça um teste, brinque bastante, porque isso aí vai ter que ser o seu feijão com arroz. Você não pode nem ter dúvida disso. Tem que ser uma coisa muito comum de você trabalhar. Legal? Bom, pessoal, praticamente é isso. E pro alto e avante!